Número 3, dentro do comentário de introdução, quando foi a igreja instituída? Então, no dia de Pentecostes. E sua formação inicial deu-se pelo derramamento do Espírito Santo. Número 4, qual era a característica principal da igreja primitiva? Então, era a poderosa atuação do Espírito, resultante da oração perseverante da comunidade cristã em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja passou a propagar poderosamente o Evangelho, como está em Atos 2,47. Parte 1, o início da igreja cristã. Pergunta 5, como foi a inauguração do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Então o Espírito Santo encheu a todos os que se encontravam unânimes orando no cenáculo em Jerusalém, como o Senhor havia determinado. Atos 1, 4, 12 e 14. Número 6, quais as condições para o recebimento do batismo no Espírito Santo? Então a obediência ao Senhor, Atos 5, 32. Toda a igreja que se propõe a orar em busca do revestimento do Espírito Santo será abençoada com a resposta divina da mesma maneira que aquela dos primeiros dias. Número 7. Como é a preparação do Espírito Santo para o serviço do reino? Complete. O Senhor enche o crente do seu Santo Espírito, equipando-o para o serviço do reino de Deus. O Espírito Santo não está subordinado a nenhum capricho humano, pois ele é Deus, e como tal é o Senhor da igreja. Atos 13, 1 e 2. Um crente, pelo fato de ser batizado no Espírito Santo, não tem permissão para realizar missão alguma na igreja sem a direção do Espírito. 1 Coríntios 12, 11. Número 8. Em que o crente maduro espiritualmente tem sua vida pautada? Então, na palavra de Deus e direcionado pelo Espírito Santo. 1 João 3, 22. Ele está apto, então, para realizar todo o serviço em prol do reino. Número 9. Cite evidências da ação do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Complete. Estando os discípulos reunidos após o dia de Pentecostes, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e ouviu-se manifestações sobrenaturais, audíveis e visíveis, nunca antes experimentadas. Atos 2, de 1 a 4. O batismo no Espírito Santo e as manifestações espirituais são o cumprimento das promessas de Deus proferidas pelo profeta Joel, Joel 2, 28. A fé dos discípulos estava alicerçada na promessa divina que agora se cumpria através de suas orações. Quando o Espírito de Deus age no meio do seu povo com manifestações sobrenaturais, ele suscita o santo e reverente temor, despertando a coragem, a ousadia e maior desempenho no trabalho do Senhor. Atos 4, 31. Parte 2. A disseminação da palavra. De que maneira o Espírito Santo prepara pregadores? Complete. Na vida de Pedro, após a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, colocou-se de pé, levantou sua voz e falou corajosamente do genuíno Evangelho. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao reino dos céus. Na vida de Estevão, foi cheio do conhecimento, fé e poder. Na vida de Filipe e outros, foram preparados pelo Santo Espírito. Número 11. Esse mesmo Espírito continua a capacitar homens e mulheres para a obra da evangelização, do ensino e da literatura, a fim de proporcionar a expansão do reino de Deus. O que a igreja deve fazer para que o Senhor a enriqueça com obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15, e sejam irrepreensíveis, 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Então a igreja deve orar sem cessar. Número 12. O Espírito concede intrepidez, e isso ocorre quando a igreja ora com determinação. Dê exemplo disso, complete. Então a autoridade com que os apóstolos expunham a palavra de Deus e o seu poder de persuasão são virtudes que somente o Espírito Santo pode conceber. Tomemos como exemplo a história de Pedro. Compare seu comportamento antes do dia de Pentecostes e após a sua excelente e maravilhosa transformação ocorrida depois daquele dia. Estevão pregava a palavra diante dos seus opositores com destemor e muita autoridade divina, como está em Atos 7, de 1 a 60. Da mesma forma, o Espírito Santo quer fazer nesses dias com a igreja que perseverar em oração e jejum diante dele. Número 13. Como o Espírito Santo escolheu e enviou homens para a obra missionária? Atos 13, de 1 a 5. Então, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento impulsor da obra missionária da igreja. A missão atingiria em pouco tempo a escala mundial, visto que naquele dia estavam em Jerusalém pessoas de 16 nacionalidades. Atos 2, 5 e 9 até 11. Jesus disse aos discípulos que, capacitados pelo poder do Espírito Santo, seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1, 8. Parte 3. O Espírito e o crescimento da igreja. De que forma a igreja cresce? Atos 2, 41 e 47. Pergunta 14. Então, não é a capacidade do homem que faz a igreja do Senhor crescer, mas a unção e a autoridade do Espírito Santo operando através de seus instrumentos humanos.
Todo crente, para exercer qualquer atividade no reino de Deus, necessita depender do Espírito Santo mediante a oração. Veja aí Colossenses 4, 2, 3 e 12. Não são os líderes que tornam a igreja poderosa nas suas ações, mas a oração da igreja com um propósito unânime. Atos 1, 14, 2, 46 e 47. Número 15. Apesar da perseguição, a igreja crescia. De que maneira isso acontecia? Então, para completar também. Após o revestimento de poder, os discípulos estavam prontos para executarem a ordem de Jesus, registrada no Evangelho de Marcos 16, 15. Aquela ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E os discípulos, então, agora destemidos, não mais se escondiam em casas com portas cerradas. Pelo contrário, com ousadia e intrepidez anunciavam o Evangelho. Foi em meio à perseguição que a igreja teve seu início, cresceu e continuou crescendo. Em meio a essas adversidades, a igreja continuava orando, como em Atos 12, de 1 a 17. Número 16. Quanto à integridade da igreja, complete. Lucas declara que, tendo a igreja orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. O predomínio do Espírito Santo no crente leva-o a ser generoso e solidário. Atos 2, 44 a 46, 4, 32 a 35. Número 17. Neste ambiente abençoado, propício e promissor, o que surge de problema para tentar atrapalhar a comunhão da igreja? Complete. Então, Ananias e Safira, um casal da igreja que não tinha nenhuma obrigação de vender sua propriedade, como está em Atos 5, 1 a 4, como fez Barnabé, e nem entregar na igreja todo o valor da venda. Então, ambos tinham apenas o dever de serem unânimes como os demais. Atos 1, 14, 2, 46, 4, 24, 5, 12. Então, esse foi o problema de Ananias e Safira, que mentiram, então, ao Espírito Santo. Número 18. Por meio de que Pedro, então, percebeu toda a mentira de Ananias e Safira e veio repetindo o juízo divino sobre o casal. Então, por meio do dom de discernimento do Espírito e palavra de conhecimento, né, que é um dom do Espírito Santo, que revela coisas ocultas que estão acontecendo. Então, quando a igreja está orando, Atos 4, 31, Deus aniquila os problemas que podem enfraquecê-la. Conclusão, número 19, complete. Quando o crente tem uma vida de oração e se dispõe a ser um intercessor, não somente suas necessidades são supridas, mas também as do corpo de Cristo são atendidas. A respeito do batismo do Espírito Santo, o servo de Deus deve buscar perseverantemente em oração, crendo que Deus atenderá às suas súplicas e o revestirá de poder. Bom, então nós vimos aí a necessidade de oração e o resultado da oração. Nós vimos que os discípulos começaram orando no dia de Pentecostes e a igreja em toda a sua história sempre foi a igreja de oração. E Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então a igreja deve sempre orar. E orar não só por si mesmo, cada um, mas orar uns pelos outros, sempre intercedendo e pedindo sempre pelas pessoas que não aceitaram ainda o Evangelho, que eles sejam salvos. Então a igreja deve buscar a presença de Deus, sentir essa necessidade da presença de Deus na igreja e com a igreja por toda parte. Vamos orar agora. Se você não é batizado com o Espírito Santo, nós vamos orar agora. Receba agora em nome de Jesus. Você está doente, está enfermo? Receba a cura em nome de Jesus. Você está se sentindo oprimido? Seja liberto agora em nome de Jesus. Você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador para receber também o Espírito Santo em sua vida? Vamos orar agora. Aceite agora Jesus. Creia que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, nossas enfermidades e que Ele nos salvou morrendo em nosso lugar, levando sobre Ele os nossos pecados. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Ó Pai, aqueles que agora Te aceitam, Senhor, a Jesus Cristo, Teu Filho, como único Senhor e Salvador. Creem que Ele morreu pelos seus pecados, para que eles fossem perdoados. Ó Senhor, recebe-os agora como filhos, escreve os seus nomes no livro da vida. Concede-lhes agora, Senhor, o Espírito Santo. Pai, para todos aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus eu ministro, Pai, Tua cura sobre eles. Aqueles que estão, Senhor, oprimidos, em nome de Jesus eu amarro esses demônios e liberto agora essas vidas, em nome de Jesus. Saiam dessas vidas e não voltem mais, espíritos malignos. Sejam libertos agora essas vidas, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão agora buscando o batismo com o Espírito Santo, quero ministrar sobre eles agora o batismo. Ó Senhor Jesus, Tu és o batizador. Em nome de Jesus, que venha sobre eles agora o Espírito Santo, que eles recebam agora o poder,
Regrala, lusta, ramahap, suta, ramahamanasalan. Em nome de Jesus, receba o poder excelente de Deus. Receba o poder de Deus agora, em nome de Jesus. Sejam batizados, em nome de Jesus. Falem línguas agora, em nome de Jesus, como resultado do batismo, em nome de Jesus. Ó Senhor maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, Senhor. E nós te pedimos por essas vidas, abençoa poderosamente essas vidas que agora ouvem a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia.